Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. No bloco anterior falamos sobre a responsabilidade da família das dívidas do falecido. Neste bloco vamos conversar sobre a partilha dos bens. O nosso entrevistado é o juiz Alberto Diniz Júnior, que é titular da primeira vara de sucessões e ausência da comarca de Belo Horizonte. Doutor Alberto, qual o momento mais adequado de se fazer a partilha dos bens? Ou é melhor deixar para que os herdeiros resolvam isso? Veja bem, o processo de inventário, ele culmina com a partilha dos bens. É o seu desate final, dar a cada um dos herdeiros o que lhe é de direito. Muitas são as situações que ocorrem no fórum de brigas, de questionamentos acerca desta partilha. Quando ela é muito discutida, é muito brigada na justiça, nós temos aí que deliberar essa partilha. E o juiz procura fazer isso de uma maneira mais uniforme para todos os herdeiros, para que nenhum deles seja prejudicado. E muitas das vezes também nós até marcamos audiências de conciliação no fórum para que esses herdeiros ali compareçam e de comum acordo deliberem sobre essa partilha. A maioria dos casos nós fazemos isso, até por recomendação do próprio Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, visando a conciliação e a entrega da prestação jurisdicional. Mas no decorrer do processo, em uma audiência. Mas tudo isso acontece, doutor Roberto, porque a pessoa falecida não deixou, nesse caso, não fez a partilha... Não há nada definido. A partilha ela é feita de forma igual para todos os herdeiros, né? Quando há um herdeiro só, a toda evidência, isso tudo é adjudicado a ele, ele é o único proprietário. Mas quando há mais de um herdeiro, há necessidade de uma partilha. E aí é que vem essa audiência de conciliação, até mesmo para buscar essa interação entre os herdeiros com a finalidade de uma partilha mais razoável para eles. Mas se a pessoa fez a partilha em vida, facilita a vida de todo mundo. Aí o que ele fez, nada mais fez do que fazer um tipo de testamento. Que é um instrumento jurídico. Que é um instrumento jurídico totalmente aceitável, desde que represente o limite disponível da parte do testador. Entendi. Mas a maioria das partilhas são feitas de forma amigável, de forma a não prejudicar nenhum dos herdeiros. O final dessa partilha é lá na regra do artigo 1025 do Código de Processo Civil. O juiz homologa esta partilha, entrega este documento aos herdeiros, é um documento que se chama formal de partilha, para que eles levem a registro público. Ok, eu volto a esse assunto, mas eu gostaria que antes eu fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Bem, eu trouxe hoje, Orion, um livro que é o 1822, é um livro de um autor que se chama Laurentino Gomes, do Paraná. É um livro, eu gostei muito da leitura, é um livro que conta a história da independência de uma forma bem transparente, onde o autor nos traz fatos muito relevantes. Inéditos até, Inéditos até, que não são contados nos bancos de escola, evidentemente. É um livro de uma leitura muito agradável. Muito boa indicação. Uma boa indicação. Quer dizer que além do magistrado deixar um pouco o ambiente jurídico, mergulha na história e também na cultura. Com certeza. Da vida brasileira. Muito bem, doutor Alberto, agora voltando um pouco à questão do testamento, que o senhor falou há pouco. Existem vários tipos de testamento que pode ser usado. Qual é o mais adequado, mais seguro? Existem praticamente no direito civil brasileiro 3 tipos de testamento, mas 2 tipos de testamento são os mais comuns, que é o testamento público e o testamento particular. Nós temos também o testamento cerrado, que de próprio punho do testador, onde ele escreve uma carta dizendo a quem ele deixa e por que ele deixa aquele patrimônio, e isto é levado a um registro cartorário. E temos o testamento público e o testamento particular, onde o testador quer deixar para determinados herdeiros ou para determinadas sociedades, e pode fazer isso mesmo que não seja parente. São herdeiros e que não são parentes, que quer beneficiar uma entidade de caridade, uma pessoa que conviveu com ele, um empregado por muitos anos,
Pois bem, ali ele vai testar a metade disponível do patrimônio dele, porque obrigatoriamente a outra metade que se diz disponível é uma metade que tem que ir obrigatoriamente para os herdeiros. Para os herdeiros, os primeiros, no caso, são os filhos. Os herdeiros cuja regra vem do descendente, o ascendente, os colaterais, o cônjuge também, que foi alçado à condição de herdeira, né? Então, só para a gente concluir então o nosso programa aqui, doutor Alberto, além de promover, facilitar essa conciliação, o testamento também reduz as despesas da família que ficou para poder dividir esses bens. Existem impostos, né? Existe o imposto ele vai ser cobrado, o Estado vai buscar a cobrança do imposto de transmissão causa-mortes, Qual que é o percentual dele? ITCD. Atualmente, a alíquota do Estado de Minas Gerais é 5%. 5%. Está na média dos outros estados? Mais ou menos. Um pouquinho mais ou menos. Um pouquinho acima, né? Um pouco mais voraz, mais ou menos. E esta informação tributária ela é feita via internet, onde o Estado recebe estas informações, faz a exação da expedição desta guia de cobrança para pagamento do imposto. Muito bem. E também evita o custo de uma despesa de um processo judicial, né? Com toda certeza. Bom, eu conversei aqui com o juiz Alberto Diniz Júnior, que é titular da primeira vara de sucessões e ausência da comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre as dívidas do falecido, a responsabilidade da família sobre essas dívidas e também sobre o momento mais adequado de se fazer a partilha dos bens. Doutor Alberto, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Muito alegre de estar aqui com vocês participando. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.